Olá, meus amados, como é que vocês estão? Trazendo para vocês mais uma gravação aqui, não é uma videoaula nem nada, é só comentar um pouco sobre a decisão, os votos, né, do ministro Nunes Marques e André Mendonça lá do STF sobre o recebimento da denúncia pelos fatos acontecidos no dia 8/1, que a Procuradoria-Geral da República denunciou, né? E André Mendonça Nunes pediu que a denúncia seja rejeitada, né? E a priori dizer aqui que repugno tudo que aconteceu no dia 8 na sua rua. Quero que seja sim punido as pessoas que cometeram os atos ilícitos ocorridos no dia 8, tem que ser punido. Então a lei não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Quem cometeu tem que ser punido, né? Conforme o que a lei determina, no rigor da lei, tudo, né? Sempre observando as diretrizes, o que a Constituição Federal diz, o direito penal, o processo penal e assim sucessivamente. Tem que ser punido para que seja feita a justiça. Isso aí, né? E sempre digo de antemão, não sou aqui nem nenhum partido, esquerda, direita, não comungou com esquerda, nem também aderiu a partido de direita. Eu não gosto muito de falar disso aí não, porque eu vejo como criar muita divisão entre as pessoas e tudo. Então eu sempre, quando eu falo, eu digo: o meu partido é Cristo, a minha pátria é o céu. Então, para deixar bem claro aqui, né? E como também um criminalista que eu sou, professor de direito penal, tudo, né? Sempre tenho acompanhado aos poucos, acompanhado os acontecimentos também, um pouco da política também, e entender um pouco o que acontece tudo, né? Então, quando eu vi que foi denunciado, né, que assim eu achei um pouco, vamos dizer assim, como que seria uma denúncia dessa forma, né? Porque a gente sabe que para denunciar, a gente sabe que o direito penal não pode ser de forma objetiva, né? Você tem que individualizar, saber o que a pessoa cometeu. E pelo que eu estava vendo, os acontecimentos ali, estava complicado, né? Tá complicado, porque a gente tem que entender ali para ter cuidado para não punir uma pessoa inocente, uma pessoa que não fez nada, certo? Que estava ali na manifestação, tudo, mas não partiu para aqueles atos que aconteceu de entrar dentro lá, apedrejar, fazer aquilo. Então tem que ter muito cuidado, né? Então, pelo que eu li aqui, o que aconteceu, muita gente falando, né? Algumas pessoas falam, e quando eu li aqui, eu toquei com o voto do ministro Nunes Marques aqui, e tô com o voto aqui do ministro André Mendonça, né? Então, pelo que eu li aqui tudo, gente, é de dar os parabéns. E é o que eu entendo certamente aqui. Pelo que eu li aqui, entendi aqui, nem sequer era para ter recebido essa denúncia, ter sido rejeitada. Não tem como prosperar uma denúncia dessa, né? Então, gostei muito da decisão dos dois, né? O que eles falaram aqui, né? Isso aqui, gente, eu estou dando aqui um entendimento, o que eu li aqui, que eu apurei aqui, não contra nenhum ministro, nada falando de nenhuma da vida do ministro, o que for, não. Quando eu digo que eu não concordo com a decisão do ministro, eu não estou indo contra instituições, essas coisas não, gente. Tem que ter cuidado ali, porque a gente tem que ter cuidado no que a gente até fala aqui, porque está complicado. Aí eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente ler, referente aqui aos votos dos ministros, tanto do ministro Nunes Marques, como também
do André Mendonça, certo? Vamos lá aqui, deixa eu puxar para vocês. E antes, né, para vocês aí ajudar o canal aqui Estudo Direito, né? Que nosso canal aqui também é canal de vídeo aulas também, que eu ajudo muitas pessoas que referente que não tem às vezes condições financeiras de pagar um cursinho para o exame da ordem e tudo. Então sempre eu solto aqui umas videoaulas, alguns estudos aqui para poder ajudar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Então aí é muito bom fazer isso aí, tá certo? Que eu puder fazer para ajudar também eu faço. Eu peço que você se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude o canal aqui Estudo Direito aqui crescer. Eu não quero muito assim envolver politicamente não, mas tem certas situações aqui que às vezes entra dentro de assunto direito também, a gente tem que estar trazendo também, como também versa aqui o próprio direito penal. Então é primordial, né, tá trazendo esses fatos aqui para vocês também que acompanham aqui o canal. E provavelmente, gente, um pouco mais pra frente vai até fazer um podcast, alguma coisa mais assim, para trazer mais conhecimento para vocês, com entrevistas e tudo, tá certo? Pronto, eu vou trazer aqui para vocês agora o voto do André Mendonça, certo? Aí eu vou só elencar aqui, fazer uma narrativa que ele fez aqui em relação ao que aconteceu na denúncia que ele traz aqui, né, e alguns pontos para trazer aqui para vocês. Pronto, veja só, ele diz aqui no ponto 2, já aqui no voto dele: das exordiais acusatórias se acolhe a seguinte narrativa em comum, entre aspas, né? Na data dia 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação por meio das mídias sociais de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por norte principal a intervenção militar, com a tomada dos poderes constituídos e instalação de uma ditadura. Isso aqui é o que está narrando, que está na denúncia. No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se nesse mesmo dia os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos e sem tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o suflamento a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas no início do ano, em 2023, após a posse do presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quarto-General do Exército no setor militar urbano, em Brasília, Distrito Federal. O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protesto antidemocrático consumados no dia 8 de janeiro de 2023 com a invasão das sedes dos três poderes na esplanada do Ministério. Todas as 50 denúncias apresentadas praticamente ao mesmo teor, foi tudo junto, né? Diferenciando-se os nomes e qualificações denunciados. Notificado na forma do artigo 4 da Lei 8.038/1990, os acusados apresentaram suas respostas escritas. Iniciado o julgamento virtual e o relator apresentou 50 votos de recebimento das denúncias, todo também teor com milhares semelhantes, rebatendo em conjunto as diferentes teses levantadas pelas defesas. Aí é o relatório, né? Aí ele diz: tendo em vista semelhante à denúncia apresentada, todas imputadas o mesmo tipo penais aos acusados, opta-se aqui por voto único, abarcando todos os denunciados, no que não se vislumbre qualquer prejuízo de defesa e exposições dos fatos. Busca-se a visão de conjunto. Passando a análise do caso, é muito importante de plano salientar nosso total repúdio aos atos ocorridos no dia 8 de janeiro deste ano na Praça dos Três Poderes, bem como todas as formas não democráticas de exercício do protesto, a violência e sua instigação por qualquer meio e as pretensões e de desejos ditatoriais, provenham eles de quem quer que seja. Pronto.
Aí ele fala, no tópico já começa aqui da competência, né? Que ele fala que a competência desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os 50 dias deste inquérito 4921, não detentores do fórum por prerrogativa de fusão nessa corte, residiria tanto na visão da Procuradoria-Geral da República quanto do relator, em síntese no fato de que os atos aqui apurados seriam conexos com os delitos também investigados em inquéritos entrantes neste tribunal e com potencial envolvimento de parlamentares de todos esses atos, combinados com eventos ocorridos no dia 8 de janeiro desse ano. Isso aqui, meus amados, que ele está falando aqui, é o entendimento da Procuradoria como do relator, referente a poder ser julgado esse processo lá no Supremo Tribunal, não ser outro juiz competente, certo? Isso aqui é justificando. Pronto. Aí vamos lá, a parte que ele já começa a falar aqui, o relator. Com a devida, que é no ponto 2 aqui do voto dele. Com a devida vênia, não vislumbro a competência apontada. É o que o ministro André Mendonça fala aqui. É certo que o artigo 43 do Regimento Interno do STF autoriza a presidência da Corte a instaurar inquérito ou delegar essa atribuição a outro ministro no caso de crimes ocorridos nas suas dependências. Veja só o que ele está narrando. A instauração de investigação, porém, não se confunde com a competência para o processo e julgamento originário perante o Supremo, sujeito ao regramento estrito do artigo 2, inciso 1 da Constituição Federal, que assim prevê. Certo? Aí diz aqui, artigo 2. Aí você pode abrir sua Constituição, vai estar lá. Compete o Supremo Tribunal Federal, principalmente, aguardar a Constituição cabendo, processar e julgar originalmente. Aí tem assim, alinear aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R. Aqui fala da competência, certo? Você abrir aí a sua Constituição, que é muito longa aqui para poder ler, tá dizendo aqui. Aí vamos lá. Assim, o julgamento originário perante o STF de pessoa não detentora de foro por prerrogativa de função é absolutamente excepcional, estritamente vinculado à hipótese de conexão ou continência nos termos da lei processual. Aí vem. Essas hipóteses devem estar bem demonstradas e cercadas de mínima concretude, não apenas pautadas em possibilidades, isso aqui é muito relevante, possibilidades passíveis ou não de eventual materialização, até que ele botou em negrito. Então quer dizer o quê? Jogou como fosse assim uma possibilidade de ter a conexão, mas não demonstrou de forma específica. Então como é que você pode dizer que vai ser competente se não está demonstrado nos autos? Não pode haver possibilidade, tem que ser se tem ou não tem. Acabou-se. Então o que ele vai estar dizendo aqui, né, que foi não apenas pautada em possibilidade. Aí quando ele diz aqui, essas hipóteses devem estar bem demonstradas e cercadas de mínima concretude. Então que não está nos autos. Então já vai descartando a competência do STF, né? Aí ele diz aqui, então o entendimento visa inclusive a preservar a corte e a racionalidade da pretensão jurisdicional, bem como o caráter excepcional do julgamento por prerrogativa de foro, o qual, por um lado, garantia apenas de determinados cargos e, por outro, acaba excluindo instâncias recursais a que os acusados em processos criminais normalmente teriam acesso. E fala aqui no sentido que o direito que o réu vai ter que recorrer. Já no STF não vai ser muito. Aqui tem o primeiro grau, segundo grau, STJ, até chegar no STF, né? Já aqui seria vamos dizer, diminuído, né? Absolutamente excepcionalidade com o qual deve ser encarado o julgamento originário do STF em razão de foro por prerrogativa de função ganhou contorno ainda mais nítido no passado recente a partir do julgamento da questão de ordem na ação penal 937, relatoria do ministro Alberto Barroso. Na ocasião, decidiu-se que o foro de prerrogativa de função aplicada apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Aqui ele destacou, botou em negrito. Na decisão de maio de 2018,
se traz o escopo de reduzir a amplitude do popular foro privilegiado, interpretando-se o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal de maneira mais restritiva, de modo que, efetivamente, configura apenas uma prerrogativa da função. A alteração jurisprudencial ensejou a necessidade de se decidir quanto à forma de transição nos casos que já tramitam no STF, com base no entendimento superado. Na própria AP 937, disto que se estabeleceu que ficaria prorrogada a competência da Corte para os casos nos quais já houvesse encerramento de instrução e despacho para intimação para apresentação de alegações finais. Posteriormente, essa regra de transição foi estendida também para casos nos quais, contra o julgamento da AP 937, disto que já houvesse denúncias oferecidas e pendente de apreciação, a exemplo do que verificou no inquérito 4.641, da relatoria do ministro Barroso, julgado em 29 de 5 de 2018, e no inquérito 4.343, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 26 de 6 de 2018. Em ambos os casos, a denúncia havia sido oferecido antes da mudança do entendimento trazida pela AP 937, disto que e estavam pendentes de apreciação. Segundo o espírito que moveu a decisão, teve a oportunidade de pontuar no julgamento, sem mesmo excepcional a prerrogativa da competência do STF, devendo suas hipóteses ser interpretadas de forma estrita. Aí aqui ele continua, falando tal. Aí, segundo essa lógica, já no ponto 25, mesmo na hipótese de conexão e continência, quando há denunciados com foro e sem foro por prerrogativa de função, a regra tem sido de desmembramento do processo, mantendo-se no Supremo o julgamento de apenas quem possui o popular foro privilegiado e remete-se o processo de mais acusados para as instâncias ordinárias. Nesse sentido, aí ele alencou aqui a jurisprudência. Eu vou mandar para vocês aqui, deixa eu olhar aqui. Relatoria Marcos Aurélio, inquérito 3515, tribunal julgado em dia 13 de 2 de 2014. Pronto. Aí, das demais emendas colacionadas, que somente ilustram o teor de muitas outras, desprende em síntese que a atração da competência originária desta Corte é absolutamente excepcional, que mesmo em caso de possível conexão, a regra tem sido desmembramento e remessa dos processos dos não detentores de foro de prerrogativa de função para a primeira instância. Aí ele continua aqui, deixa eu pegar aqui uma parte. Portanto, sem qualquer deliberação sobre o recebimento ou não das denúncias no STF, deve elas ser remetidas para a Justiça Federal de primeira instância do Distrito Federal, medida que prestigia o princípio do juiz natural e se mostra, a meu ver, consentânea com a jurisprudência da Corte em outros casos. Por oportuno, friso que não há qualquer motivo para que se ponha qualquer predisposição em um sentido ou em outro, seja de maior ou de menor rigor, na atuação da autoridade judicial de primeiro grau, para que o processo deve ser distribuído livremente por sorteio e de que se espera seriedade, imparcialidade e técnica. Esse ponto aqui é claro, gente, aí, assim, do meu ponto de vista e tudo, está de forma correta aqui. Eu não acho divergência, não. Esse julgamento não deveria estar ali no Supremo, não. Deveria ser remetido ali para um juiz de primeiro grau e lá ser processado do Distrito Federal. Que o fato não aconteceu lá em Brasília. Então, acertado do meu ponto de vista aqui, o André Mendonça referente à competência. Aí outro ponto que está aqui da votação, do voto dele aqui, que fala da inércia das iniciais e dos requisitos para o recebimento da denúncia. Isso aqui gente, é fantástico, viu, amigo? Porque aqui está aplicado no direito penal o que a Constituição fala nítido. Nesse ponto, cabe ressaltar novamente que ele fala a reprovação dos atos que aconteceu em 8 de janeiro, Aí vem no ponto 42. Essa identificação, porém, deve ser segura e todo o processo de imputação, culminando-se em eventual punição, deve se dar nos termos da lei e da Constituição. No entanto, as denúncias aqui tratadas de teor praticamente idêntico não individualizaram o suficiente as condutas
Então quer dizer aqui, porque o direito penal não pode ser de forma objetiva, é subjetiva. Então você, quando vai denunciar, o promotor vai denunciar, ele tem que dizer de forma nítida e clara, concreta, o que aquela pessoa cometeu. A participação dela, então tem que ser dessa forma. Eu não posso botar de forma genérica. Então eu estou aplicando de forma objetiva quando eu faço isso. E isso, a denúncia não pode ser recebida. Entendeu? Aí fica o quê? Como se fosse falta de justa causa. Então a denúncia tem que ser rejeitada. Após tecerem considerações gerais sobre a reprovabilidade dos atos e sobre o contexto em que se deram, elas apontam que o acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que a lei se estabeleceu e permaneceu, inclusive, durante a prática dos atos de vandalismo e protesto antidemocrático consumados no dia 8 de janeiro de 2013, com a invasão das sedes dos três poderes nas esplanadas dos ministérios. Então, está apontando que a denúncia diz que começou ali, a associação estável e permanente, quando eles foram lá para frente do quartel. A seguir, as denúncias narram que a estabilidade e a permanência da associação criminosa seriam comprováveis pela perenidade do acampamento, o qual já funcionava com uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro, de fantoche, etc. Eu entendo que isso aqui não comprova não, né? Mas é o que está narrando a denúncia. E por fim, cada denúncia narra que a pessoa denunciada teria aderido a tal associação criminosa. Eles configuraram aquele ali, a pessoa estando ali, que ela a gente tem que entender, gente, com o direito de manifestar, né? Manifestar coerente, sem violência, sem nada, tem que ver isso aí. Agora você dizer que a pessoa está ali, já está ali se associando para cometer o crime e tudo, tem que comprovar isso aí, né? Que eu acho aqui que, com certeza, aqui 99%, pelo que eu estou vendo aqui, não foi comprovado não. Assim, aqui por fim, cada denúncia que ela contrata, assim cada denunciado se unia ao acampamento teria partilhado a manifestação. O problema desta narrativa de acusação, porém, é que ela pressupõe, sem comprovação, uma absoluta uniformidade e homogeneidade daquela massa de pessoas. Ademais, acaba por implicar responsabilidade objetiva, foi o que eu falei, dos denunciados pelo simples fato de estarem no acampamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela doutrina penal. Veja só, o problema desta narrativa de acusação, porém, é que ela pressupõe, sem comprovação, uma absoluta uniformidade. Então não tem comprovação. Como você vai dizer que as pessoas estão ali de forma ali realmente em forma de associação para cometer o crime? Não tem comprovação. Então você está falando ali de uma responsabilidade objetiva. Está ali pressupondo algo, vai ser responsabilidade. Está entendendo a questão do recebimento para receber essa denúncia? Não tem como, não. É inépcia, não tem como. Não se ouvida de que o acampamento, seguramente, havia pessoas mal intencionadas, pessoas que desejavam um golpe de Estado, pessoas cujo motivo da presença no local se harmonizavam com um dolo narrado pelo Ministério Público. E é possível até mesmo considerar que havia um bom número delas. Tais circunstâncias, todavia, não autorizam a presunção de que rigorosamente todos que ali estavam agiam com a mesma intenção e, portanto, não permite a imputação uniforme contra todas aquelas pessoas sem que se aponte elementos que demonstrem individualmente a culpabilidade subjetiva de cada qual. O ministro André Mendonça aqui, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que está comprovando que tem pessoas que estão ali. Ele pode estar dizendo aqui que não ouvida que no acampamento seguramente havia pessoas mal intencionadas, que pode ocorrer, sim. Mas tal fato não pode você dizer de forma objetiva, trazer outras pessoas por cima que estavam ali, que tinham nem essa intenção, e sem comprovar, e aponta cada uma a sua culpa, de forma subjetiva. Então assim, como é que eu vou saber que as pessoas que estavam ali mal intencionadas ali, se eu não tenho como comprovar, e as pessoas que não estavam? Então não tem como comprovar. Então se eu fizer isso, eu estou fazendo de forma objetiva. Então quando ele diz aqui que podia sim ter pessoas ali, com certeza, pode ocorrer sim. E é possível até mesmo considerar que havia um bom número delas. Aí ele fala aqui, todavia, não autoriza a presunção de que, rigorosamente, todos que estavam ali agiam com as mesmas intenções. Aí ele deixou aqui, sei que aponte elementos que demonstrem individualmente a culpabilidade subjetiva de cada um. Foi o que eu falei. Pode ocorrer ter pessoas ali, sim, mas tem que apontar de forma individual a culpabilidade
culpabilidade delas de forma subjetiva, as pessoas que estavam intencionadas para poder fazer, então não está comprovado. Então você está trazendo uma responsabilidade, isso é muito grave, gente. Você trazer uma responsabilidade objetiva. Objetiva, você descreve a mesma coisa, diz assim, fulano de tal, diz assim, José matou, aí vai lá a polícia, prende José. Cadê a prova que ele matou? Cadê que foi ele que matou sem comprovação? Aí José, Maria e Davi mataram fulano. Como assim mataram fulano? Tem comprovação? Como foi o ato que discriminou a denúncia? Como foi esse ato criminoso? Não, matou. Não é assim não. Eu estou imputando de forma objetiva esses três que eles cometeram aquilo, mataram aquela pessoa. De forma objetiva, sem individualizar, sei como foi feito, quem foi que fez, como foi, o ocorrido, não tem. Então ele fala aqui, do que se noticia, nem todas as pessoas acampadas aprovaram os atos de vandalismo. As próprias denúncias admitem esse fato, ó, ao afirmarem não possuir provas de que os aqui denunciados... isso aqui é grave, o que ele está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. Do que tem notícia, nem todas as pessoas acampadas aprovaram os atos de vandalismo. As próprias denúncias admitem este fato, ao afirmarem não possuir provas de que os que aqui denunciados, a despeito de acampados, estiveram na Praça dos Três Poderes e praticaram vandalismo dia 8 de janeiro. Gente, isso aqui é grave. Como é que eu vou denunciar uma pessoa, denunciar aquelas pessoas se eu não tenho como comprovar, não tenho provas que aquelas pessoas participaram? Está vendo como está a situação? Generalizações são sempre temerárias em direito penal, inadmissíveis. Ó, não comprando de forma alguma a natureza das aglomerações, mas buscando apenas ilustrar o quanto em qualquer multidão com milhares de pessoas há sempre grande diversidade de intenções. Importa rememorar as manifestações que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013. Parece incontroverso que, dentre aqueles manifestantes, havia quem protestava em relação à tarifa de ônibus coletivo, havia outros tantos que democraticamente protestavam contra um partido político em particular. Outros pediam melhores serviços de saúde e educação, outros protestavam contra a corrupção. Então, aqui ele está lineando esse acontecimento que aconteceu aqui em 2013, a intenção que eu estava fazendo. Os acampamentos existiram em vários lugares do Brasil e não foram coibidos pelos poderes públicos municipais, estaduais ou federais. Isso aqui é notório, que a gente sabe. Penduraram por meses sem qualquer medida efetiva de qualquer dos poderes, qualquer locais de desmobilização. Se o denunciado, ao se juntar aos acampados, estava aderindo a uma associação criminosa já instalada e instável, que funcionava há semanas de forma pública e ostensiva, e se tudo era tão claro como a narrativa das denúncias pretende, as ordens de desmobilização deveriam ter ocorrido antes. Todavia, a própria Procuradoria-Geral da República aparentemente não teria constatado a situação de flagrância de crimes anteriormente, mesmo que toda a ostensividade dos acampamentos. Isso aqui, se ele disse que isso estava, e assim estava, porque não foi feita a desmobilização antes? Isso é uma coisa. Aí não foi feito nada, então o quê? Então não existia. É como se estar no acampamento dia 8 de janeiro fosse permitido e após tivesse se tornado criminoso. Então o anterior podia estar fazendo tal, e depois, quando aconteceu, é criminoso. Está vendo a contradição? Aí vem, recorde-se no presente grupo de 50 denúncias, não se está a tratar das pessoas presas no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes praticando vandalismo. Em verdade, refere-se apenas às pessoas detidas no dia seguinte no acampamento, em momento pacífico. E não pode desconsiderar que, mesmo discordando do que havia ocorrido no dia anterior, a forma como ocorreram suas prisões evidencia que tais pessoas não dispunham do meio de transporte próprio ou fácil para de lá saírem imediatamente e assim desmobilizarem e regressarem às suas cidades de origem. Aí vem. A esse respeito, é importante ressaltar que, quando da prisão dos aqui denunciados no início da manhã do dia 8 de janeiro, a Polícia Militar solicitou que tais pessoas pegassem suas coisas e entrassem em ônibus. Ademais, consta que elas atenderam
o comando da polícia, sim, a objeção e serenamente. Nesse sentido, a gente tem a palavra do comandante do BOP da Polícia Militar do Distrito Federal que participou da operação. Foi o que o colacionou aqui. Aí vai aqui, outro ponto que eu vou trazer para vocês aqui, em 66. Do mesmo modo, os interrogatórios a quem os detidos foram submetidos também não lhe suscitaram melhor a questão ou trouxe individualização mínima adequada às condutas. A grande maioria dos acampamentos aqui denunciados respondeu apenas os formulários de uma folha cada, preenchida a caneta com perguntas limitadas e sem espaço próprio para que cada um fornecesse com detalhes a sua própria... Meu irmão, isso aqui... Gente, isso aqui é grave. Olha o que o ministro aqui, André Mendonça, está dizendo. Desse mesmo modo, os interrogatórios de cada denunciante ali, a que os detidos foram submetidos, também não elucidaram melhor a questão ou trouxeram individualização mínima e adequada às condutas. A grande maioria dos acampados aqui denunciados respondeu apenas a formulário, gente, de uma folha cada. A que ponto chegamos? Não, não tem como nem ler aqui. Não. Gente, aqui. Aí é o ponto 61. Tem como, gente? Tem como essa denúncia ser uma denúncia ser recebida, não. Dos interrogatórios, desprende que diversas pessoas negaram qualquer participação dos atos do dia 8. Hoje disseram que chegaram a Brasília no dia 8, no fim da tarde ou à noite. Por exemplo, Tatiane da Silva Marques, do Rio Grande do Sul, disse que chegou em Brasília no dia 8, à noite, e negou qualquer incentivo. Assim como Matheus Viana Maia. Gente, é espantoso. É espantoso, gente, com seriedade, com todo respeito aos ministros que votaram para poder receber. Não tem como não, gente. Eu sou um professor de direito penal, mais de 15 anos na advocacia criminal. Não tem como dizer que isso aqui é de acordo com a Constituição Federal. Pronto. Aí aqui o final foi isso que ele veio delinear e conclusões. A conclusão do voto dele. Reafirmo que no presente grupo de 50 denúncias não se está a tratar das pessoas presas na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, mas apenas de pessoas detidas no acampamento. Veja só, as pessoas não houve flagrância, as pessoas não foram presas nos atos lá, mas sim quando no dia seguinte, pelo que ele está falando aqui, foram presas quando estavam no acampamento. Ai, da glória a Deus. Gente, onde o nosso direito está parando. Aí você ensina sobre o que é uma responsabilidade objetiva, que é algo que não comporta, o direito penal não comporta isso, não aceita. É inadmissível um negócio desse. Aí você vê uma denúncia dessa forma, gente. Com base em retirada da jurisprudência, voto pelo declínio da competência deste tribunal, ainda superada a preliminar incompetência nos termos do artigo 395, inciso 1 e 3 do Código Processual, voto pela rejeição da denúncia. É o voto do ministro Alexandre Mendonça. Aí tem um voto, né, aqui do Unimax também, né, ele fala da incompetência do Supremo Federal para o exercício do juízo. Pelo que eu vi aqui, ele fala que, né, peças mais respeitas venhas ao eminente relator e aqueles que pensam de forma distinta para reconhecer a competência dessa corte para o exercício do juízo da admissibilidade da denúncia oferecida contra os acusados. Aí ele diz aqui: o direito do juiz natural previsto no artigo 5º, inciso 37, né, e inciso 37 e 53 da Constituição Federal constitui garantia de que a parte responda perante o juiz competente, limitando os poderes, tal. Essa garantia fundamental já sedimentada nos Estados democráticos de direito logo dos últimos séculos. Aí sai falando do juiz natural, Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, artigo 8, aí vai dizendo. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça do Estado e do Distrito Federal. Apenas relativamente a pessoas que devem responder perante tais órgãos
por crimes comuns e responsabilidade, artigo 84 do Código de Processo Penal. Nesta perspectiva, o Supremo Tribunal Federal fixou critérios objetivos que vêm sendo dotados para a definição de competência nos processos relativos à denominada Operação Lava Jato, consoante se infere da orientações adotadas do Superintendente firmado no inquérito 4.137, HC 193.726, inquérito 4.244, 4.327, 4.483 e petições 6.873, 6.727 e 8.090. Entre eles, merece realce os seguintes. Aí ele falando aqui, né? A prevenção, sessão ao critério primário, aí vai falando aqui no volta. Aí, observe assim que esta corte vem seguindo a linha de afastar a tendência de concentração de processos em uma mesma unidade. Então, assim, você pode ver, né? Todo esse tempo ele veio seguindo esse entendimento. E agora, com essa denúncia, houve um tipo, como é que dizer, uma mudança, né? O eminente relator concluiu pela competência de acordo para o exercício do juízo de admissibilidade das denúncias oferecidas no âmbito dos inquéritos 4.921 e 4.922 pelo critério residual da conexão, que foi aquilo que o ministro André Mendonça falou. Sobre os seguintes fundamentos, todas as investigações referem-se aos mesmos atos criminosos resultante da invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Planalto Supremo Tribunal Federal, ocorrido no dia 8 de 1 de 2003, havendo conexão entre as condutas atribuídas aos denunciados e aqueles investigados no âmbito dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro nesta Corte. A exemplo das investigações instauradas contra o contra os deputados federais Clarissa Tessio, André Fernandes e Silva Vaiamp e Coronel Fernanda, investigados no inquérito 4.927, Distrito Federal, 4.918, Distrito Federal e 4.919, Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, bem como o deputado federal Cabo Gilberto da Silva, investigado no PET 10.839, Distrito Federal. Aí havia ainda conexão probatória entre os inquéritos 4.921 e 4.902, com outros dois inquéritos que tramitam nesse Supremo Federal, em que são investigadas condutas atentatórias. A própria Corte do inquérito 4.781 das fake news e a prática de infrações criminais por milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito, investida no inquérito 4.834. Aí sai falando aqui que tem foi prerrogativa do Flávio Bolsonaro, deputado federal Tony de Paula, Cabo Júnior de Amaral, Carla Zambelli, Bia Kiss, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros. Gente, é umas conexões, todo respeito, eu não vejo aí lógica não vejo de forma alguma para poder argumentar isso aí, para poder ficar lá. Pois bem, em relação ao primeiro fundamento, pedido de todas as vênias, não identifiquei circunstância de fato concreto, ele falando, no voto proferido pelo relator que pudesse determinar a excepcional atração da competência por conexão, porque assim, o que firmava, o que eles seguraram para ter a competência lá, para poder ser julgado lá e tudo, foi essa coisa que o ministro, como também o ministro André Mendonça falou aqui. Então não tem lógica isso aí, não tem. E que os réus não possuem prerrogativa de foro. Isso aqui abre um leque, gente, meu amigo, principalmente que não tem nem previsão legal. Dessa forma aqui é complicado. Aqui, a modificação de competência por força da conexão continência, existe uma mutação clara no plano concreto, à luz de elementos de prova colhidas na investigação, os quais devem ser apontados para permitir o controle intempestivo da decisão do processo. Tem que ter prova, não tem. De uma linha de continuidade e necessidade probatória entre os fatos investigados no inquérito instaurado contra os detentores de prerrogativa. Então, se você está dizendo que tem foro de prerrogativa e está conexo com eles lá para manter o processo lá, cadê a conexão? Cadê as provas que influem nesse dia 8/1? Não tem. É o que ele está argumentando aqui. Fatos objetivos de investigação dos inquéritos 4.921 e 4.922, no quais já houve, inclusive, oferecimento de denúncias. Aí sai falando aqui. Então, para ele diz aqui, ora, não se admite, permisse vênia, o estabelecimento de conexão probatória fundada em presunção abstrata. Isso aqui é grave.
Está presumindo algo que não tem. Você não comprovou, então eu vou presumir. Dizer assim, ó, esse deputado aqui, eu estou presumindo que ele tem envolvimento aqui. Então, por causa disso, eu vou deixar conexão, o processo vai ter que ficar aqui. Gente, não é assim não. Eu não posso presumir algo para poder deixar não. Se eu não comprovo, eu tenho que desmembrar. Deixar esse processo para ir para lá, para outra competência. E investiga se tem conexão. Se tiver esse processo, do caso, ele vai tramitar lá, porque for de prerrogativa lá. Mas não presumir, não tem como não. Obrigação sem o apontamento de um vínculo probatório entre os fatos de investigação dos inquéritos instaurados contra os detentores de prerrogativa de foro e aquele atribuído ao denunciado do presente inquérito com denúncia já oferecida. Além disso, mesmo quando caracterizada a conexão entre os crimes objeto da apuração em diferentes inquéritos policiais, o que não se demonstrou a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originários instaurados contra investigados ou réus não detetores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se excepcionalmente a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, verificável em cada caso concreto. Pronto. É o mesmo ponto que André Mendonça também estava fazendo. Terminou aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele vai. Pronto. Aí assim, terminando, preliminar, renovando o meu pedido de respeito à vênia, deve ser reconhecida a competência desse Supremo Tribunal Federal para exercício de juízo de admissibilidade da denúncia oferecida contra os acusados do inquérito 4.921 e 4.922, remetendo-se os autos à Justiça Federal. Aí aqui, né, ele vem já para a inércia da denúncia. Aí ele vai, de início, saliente que não se desconhece a jurisprudência firmada nesse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o trancamento da ação penal, premissa que se aplica também à rejeição da denúncia, só é viável em casos excepcionais, tem evidente a apticidade da conduta de extinção, ele vai dizer, nesse sentido, ele está aqui. E aí ele diz, entretanto, convém destacar a gravidade da instauração de persecução penal fadada ao insucesso, calcada em denúncia genérica e por isso mesmo inepta, querendo imputar uma responsabilidade objetiva, ou quando ausente de justa causa para o procedimento da ação penal, o que, segundo penso, representaria verdadeiro óbice ao contraditório, exercício do direito à defesa e violação do princípio constitucional do devido processo legal extremamente caro ao constituinte. Fixada tais premissas com relação à inércia da denúncia, como mais respeitosa vênia ao ministro relator e aqueles que a acompanham, anoto que as peças acusatórias oferecidas em favor do denunciado deveriam ter observado todas as exigências formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, isto é, deveriam ter sido apontadas com esteio na prova produzida na fase pré-processual os elementos essenciais para as figuras típicas do delito previsto do artigo 286, parágrafo único, citação ao crime equiparado pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais no artigo 280 caput, associação criminosa, o que, ao permitir entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito da defesa. Além disso, é indispensável que a denúncia estabeleça a indispensável vinculação das condutas individuais de cada agente em relação aos eventos delituosos e às imputadas do Estado. Então, é praticamente assim, semelhante com a do ministro André Mendonça. Gente, é grave isso aqui. É grave que pelo voto aqui. Né, dou parabéns aos ministros. Né. Eu não vou dizer que eu não cheguei a ver o processo, o inquérito e nada, mas o que eles estão narrando aqui tudo é grave, muito o que está acontecendo e o recebimento dessa denúncia. Vai tudo, pelo que eu vejo, é tudo de encontro, não só a Constituição, como o próprio Código de Processo Penal, né? E o direito penal. Então ele está trazendo responsabilidade objetiva, gente. Se essas pessoas, do jeito que está aqui, que eu estou vendo, essas pessoas for condenada, pode garantir agora que a condenação vai ser de forma objetiva. Então, se disser que você matou alguém lá e tudo, imputar para você sair, você pode ser responsabilizado, porque eu estou tentando trazer de forma objetiva você, sem provas, sem nada, sem individualizar,
a sua conduta. Então, gente, é muito grave. Tá de parabéns aqui os ministros aqui. Gostei muito, gente. Eu vejo assim a justiça, né, sendo aplicada, né, trazendo a equidade em relação o que está acontecendo nesse processo e tudo. Parabéns para os ministros, com todo respeito aos ministros que votaram para o recebimento, né? Não estou aí contra aí o STF, o órgão, nada disso não, gente. Mas de parabéns aqui no ministro aqui. Ver que os ministros estão seguindo a Constituição, o que o direito penal, o processo penal aqui. De parabéns. Aí ele está num ponto aqui de ausência de justa causa. Então que não era para ter sido recebida essa denúncia não. É complicado, gente. É complicado. E é complicado até você trazer tecer um comentário a opinar, até para não dar indício nada que você está incentivando alguma coisa assim. Mas o que eu vejo aqui é que a gente tem que opinar, tem que falar pelo menos alguma coisa que, mesmo não concordando com a denúncia, que para mim realmente era para ser, pelo que os ministros apontaram aqui, para ser rejeitado. E eu vejo a situação muito grave. O texto muito enfático, muito ponto em responsabilidade objetiva, né, que nosso direito penal não compactua com isso não, né? Mas eu digo a vocês que estão assistindo esse vídeo, os alunos que estão assistindo assim, não desista do direito, né? Estudem mais e mais, e vocês, para vocês fazer a diferença, que a lei, a defesa de vocês seja aplicada, seja observada, os princípios, a nossa Constituição, que foi uma luta, a nossa Constituição de 88, que ali seja, que prevaleça ali a Constituição, né? Então, mais uma vez, parabéns aqui aos ministros o voto aqui, compactuo pelo esse voto aqui, muito coerente, com equidade e tudo, né? Tá de parabéns os ministros aqui, né? Então, mais um vídeo a você, que está sendo um comentário aqui desses dois votos aqui, né? Peço a você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, né? Em breve teremos mais novidades aí, tá ok? Então, Deus abençoe vocês, né? Que tenham um ótimo dia para vocês aí.